preciso falar de um outro parâmetro aqui que é super importante, que é o tal do desvio padrão. O que acontece, gente? A média sozinha não quer dizer nada. Nada. O que eu falei para vocês? Ela tende a mostrar se você está perto ou não do resultado verdadeiro. Mas o que acontece? O que adianta se eu tiver uma dispersão muito grande dos dados? Pensem bem comigo. Se você tem uns dados muito agrupadinhos e você chega numa média, ou você tem uns dados muito espalhados e você chega na mesma média, qual que é o melhor resultado? E isso é muito possível de acontecer, tá? Isso é muito possível de acontecer. Você concorda comigo que quando você tem uma dispersão muito grande dos dados, você tem uma incerteza, começa a ter uma incerteza grande? Pô, num dia é 1, no outro dia é 10? Como assim? Como assim? Vou dar um exemplo básico para vocês. Então, aqui, eu fiz uma medição um dia deu 2, outra medição no outro dia deu 10. Qual que é a média? 2 mais 10, 12, dividido por 2, 6. E aí agora eu tenho uma outra medição. Eu vou fazer um outro tipo de medição. Que eu vou ter, por exemplo, vou ter 6 e 6. Duas medições, 6 e 6. Dividido por 2, vai dar 6 mais 6, 12. Dividido por 2, 6. Qual que é o melhor resultado? Aqui eu dei resultados esdrúxulos, tá? É muito difícil acontecer isso na vida real. Você concorda comigo que o 6 e 6 é muito melhor do que o 10 mais 2 por causa da dispersão dos dados? Isso é medido pelo desvio padrão. Então, o desvio padrão, dá uma ideia da precisão. Então, esse é um conceito muito equivocado que eu vejo aí o pessoal pedindo, os dados não estão precisos, os dados não estão precisos. Então, vocês têm que ficar atentos. Deixa eu mostrar aqui para você essa figurinha aqui que é muito legal. Imagine um alvo. Para eu diferenciar para vocês precisão de exatidão. Isso vocês têm que saber aí na hora de fazer medição. Você saber se seus dados estão precisos e se estão exatos. Eu vou continuar a usar exatos, apesar do vocabulário de metrologia agora é acurados, tá? Mas eu tenho que trazer de uma forma simples que vocês entendam. Olhem esse alvo aí. Tá vendo que os dados estão muito espalhados e longe do centro do alvo? Então eu tenho uma precisão ruim e uma exatidão ruim. Olha o letra B. Bom, eu tenho uma precisão boa e uma exatidão ruim. Então, cuidado quando a gente fala lá, vocês querem dados precisos, ou um equipamento, alguma coisa que você está fazendo medições e os números estão dando sempre muito próximos. Cuidado, ele pode estar muito preciso, mas ele pode estar com exatidão ruim, ou seja, errando muito na leitura. Ele lê bem, ele tem uma sequência boa de leitura, mas o resultado está muito longe do verdadeiro. E olha esse segundo alvo aqui. Ele tem uma precisão ruim, os dados estão muito dispersos, e tem uma exatidão boa, os dados estão concentrados numa região mais central. E o melhor de todos, o que a gente tem que buscar? Resultados precisos e exatos, os dados próximos uns aos outros e centralizados. Então, esses conceitos você tem que estar ciente na sua vida. Então, o desvio padrão se eu tenho uma média, quão distante os dados estão na média, tanto para cima quanto para baixo.